Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção. Eu tenho uma pergunta para você. Aliás, eu tenho duas perguntas para você. Primeira pergunta: o que te dá energia? O que te põe pilha? O que faz você levantar de manhã cedo? O que faz você ter prazer em viver? O que te motiva? Qual é a energia que te põe para frente? Segunda pergunta: o que tira a sua energia? Quais são as coisas que estão à sua volta? Quais são as pessoas? Quais são as situações que tiram a sua energia? Por incrível que pareça, são duas perguntas básicas, são duas perguntas extremamente importantes, mas a imensa maioria das pessoas não sabe responder esta pergunta. Eu estou dizendo isso para você com conhecimento de causa. Eu trabalho aqui no meu consultório já há bastante tempo e constantemente estou fazendo essa pergunta para as pessoas e constantemente eu escuto delas um categórico não sei. Quero fazer uma reflexão com você hoje bem importante, principalmente sobre as coisas que tiram a nossa energia, para que a gente também possa fazer aí dar uma condição de melhora para o nosso processo emocional, não é? Eu quero começar com você falando sobre um termo que se utilizava bastante na filosofia, se usa bastante na psicologia, mas que boa parte das pessoas, do ponto de vista neurocientífico, quase não conhece. Nós vamos falar agora sobre o conceito da simpatia. Professor Júlio, o que é ser simpático? Então imagine que você está lá recebendo o seu cliente, seja ele um aluno, seja ele um cliente da sua empresa ou coisa do gênero, e essa pessoa está ali te contando um problema, né? Ela quer mostrar para você, ou que ela quer impressionar você com o problema dela. O que é uma pessoa simpática? Uma pessoa simpática é uma pessoa que ouve, mas não se envolve com o problema do outro, ou seja, não cria vínculo de tipo nenhum, de forma nenhuma, né, com a outra pessoa. Ora, o simpático, ele é até interessante, ele é até engraçadinho, né? A gente costuma brincar aí no popular, quando você pergunta pro outro, e aí, a pessoa é bonita? Você fala, simpático, quer dizer, você já entendeu que quando se trata aí do simpático, significa que você não tem vínculo, que você não gostou, que você não se aproximou efetivamente da outra pessoa. Ser simpático é muito interessante para algumas questões, mas do ponto de vista emocional não transforma nada. Você imagine um terapeuta simpático, um professor simpático, um pai simpático, quer dizer, não resolve nada, né? Bom, qual é o segundo conceito que nós queremos trabalhar aqui? Esse conceito é um conceito deveras perigoso. Perigoso porque muita gente trata dele como se ele fosse a melhor coisa da face da Terra. E que conceito é esse, professor Júlio? É o conceito de empatia. Professor Júlio, o que é empatia? O patos aqui, como o patos da simpatia, ele tem a ver com patologia, com doença. Por isso, uma pessoa empática é uma pessoa que se põe no lugar do outro e sente as dores que o outro sente. Você vai dizer, opa, o professor Júlio falou agora que esse negócio é perigoso, mas eu ouço para todo lado e todas as pessoas falam que ser empático é uma coisa legal. E eu digo para você que do ponto de vista emocional, para alguns casos específicos, ser empático é uma coisa maravilhosa. Porque você imagine que eu esteja tentando entender você, o que eu esteja tentando entender o seu ponto de vista, e para isso eu não me coloquei no seu lugar. Eu nunca vou entender. Então, do ponto de vista mais filosófico, ser empático é legal. Do ponto de vista neurocientífico, principalmente falando sobre questões emocionais, não é tão interessante assim. Você imagine, por exemplo, que eu como terapeuta, ou sei lá, um médico, um psicólogo, um professor, um pai, enfim, alguém que esteja conversando com um amigo, enfim, qualquer situação, você se coloque no lugar do outro e faça o que eu faço. Ou seja, eu passo o dia inteiro aqui escutando situações que, na sua grande maioria, são situações problema. Como é que você acha que eu chegaria ao final do dia se eu fizesse empatia com todo mundo? Aliás, isso é um problema. Eu conheço muitos profissionais de saúde que são, por exemplo, extremamente empáticos com os seus pacientes e por conta dessa empatia não os conseguem ajudar. Você falou, mas como assim, professor? É muito simples.
Pense você agora. Vamos fazer um exercício de pensamento, uma coisa bem simples agora, tá? Assim, você foi lá no Hospital do Câncer e você viu uma pessoa lá terminal, né, de câncer, e você se colocou no lugar do cara, sentiu as dores do cara, e efetivamente você vai ficar, do ponto de vista emocional, extremamente abalado. É muito difícil não ficar abalado, né? Aí você vai dizer, mas Júlio, então o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser frio como o simpático, ou de repente até pior do que o simpático, simplesmente não ter vínculo nenhum? Não se trata disso, tá? Não se trata disso. Existe dentro da neurociência da emoção um conceito que dá conta desta ideia de se colocar no lugar do outro, sentir as coisas que o outro sente, sem, no entanto, absorver aquela emoção da outra pessoa. Isso nós chamamos de sintonia. Professor Júlio, o que é a sintonia do ponto de vista mais simples, mais prático? Sintonia é muito simples. Eu sou capaz de reter a minha emoção, eu sou capaz de reter a minha energia, portanto, eu não saio por aí doando a minha energia o tempo todo e de maneira desnecessária, e, no entanto, eu consigo ainda assim me conectar a outra pessoa e, a partir dessa conexão, promover nela uma mudança, promover nela uma melhoria. Mas isso só é possível se você for capaz de regular as suas emoções. Porque toda vez que você abre as portas da sua emoção para que o outro, mesmo que inconscientemente, ou mesmo que não seja intenção do cara, entre na sua dimensão emocional, é bem possível que ele passe a absorver essa sua energia, essa sua emoção, e por conta disso você acabe tendo até problemas de saúde, o que é muito comum acontecer. Por isso, a neurociência não sabe como explicar isso. Eu nunca encontrei um autor que me dissesse tecnicamente, tintim por tintim, o que acontece no cérebro humano, mas é fato que a meditação, né, esse estado de você parar um pouquinho, se conectar com o seu ambiente, fazer entonação de um som vocálico ou coisa do gênero, ele ativa uma parte da mente que nos permite ser sintônicos com a outra pessoa, sem doar energia ou sem, nesse caso, né, você ter problemas de patológicos, enfim, por conta disso. Existe uma outra questão que eu tenho investigado bastante também, eu não sei explicar e eu também não consegui encontrar em lugar nenhum alguém que conseguisse me explicar isso tecnicamente, mas a pessoa que tem ali um credo religioso, seja ele qual for, e que ele se concentra na sua oração e por conta disso se conecta com Deus, com os anjos, com o planeta, chame do que for, a gente percebe que esta pessoa também se torna uma espécie de antena de energia e acaba fazendo esse fluxo passar pelo corpo e não acaba doando a sua própria energia. Então, a neurociência também vai até um determinado ponto, a gente não consegue explicar algumas coisas, mas é possível facilmente observar essas coisas e quanto a isso não tem como a gente negar os benefícios que esses dois procedimentos, tanto o rezar quanto a questão do meditar, têm para esse processo de conexão. Tá certo? Então, sejamos muito mais sintônicos do que empáticos e do que simpáticos. Recuperamos muito mais pessoas e preservamos muito mais a nossa própria saúde e a nossa própria energia assim, tá certo? Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.